Boa tarde a todos. Vamos dar início a esse encontro com... Acho que agora pode virar um pouquinho, não é isso? Pode. Com a nossa queridíssima professora, doutora Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos, nesse papo sobre a obra, a importante obra do Norberto Bobbio, que nós temos estudado no nosso módulo do doutorado estrito sensu, ordenamento jurídico e sistema. Então a professora foi quem cuidou da tradução do livro, e a gente aprende com os romanos, né? Os romanos têm uma ironia de que os tradutores são traidores. No entanto, nesse caso aqui, essa ironia não vale. O trabalho da professora foi sempre reconhecido de extrema competência e lucidez. E é também uma maneira de a gente transmitir a vocês que o nosso queridíssimo professor Cláudio Sico pediu escusas por ele não poder estar aqui esta noite, e é uma razão assim plenamente justificada. Ele já me disse hoje de manhã: eu já não saio mais de casa à noite. Então é por essa razão que o professor Cláudio vai ter. Depois a gente vai procurar colher um depoimento dele para acoplar ao nosso exposição. Gravar um vídeo. Gravar um videozinho como se costuma. Então, agora, para ter sido apresentado de todos, eu passo a palavra então, à professora Maria Celeste. Boa noite a todos e a todas, né? É uma honra, uma alegria imensa de estar aqui hoje com vocês e atender o pedido do professor Wagner Varela. Eu realmente, e da Luciana, né, que me convidaram para vir conversar com vocês. Eu acho o seguinte, eu também, como o professor Cláudio, eu também não saio mais à noite. Já também tenho bastante idade, né? E fiz esse esforço grande de vir até aqui, né? Para poder conversar um pouquinho de uma forma informal com todos os senhores. Cumprimento o Dr. Paulo Freus, que também é um grande colega, um grande amigo, né? Que eu nutro uma grande admiração. Professor Wagner é a sumidade. Não tenho nem palavras para dizer, né, o quanto eu sou grata a ele, né, e sempre me apoiou e sempre teve do nosso lado. Desculpem. Desligar isso aqui, porque senão vai ficar. Muito bem. Eu hoje vim conversar com vocês, né, sobre a tradução da obra e seus conceitos problemáticos. Foi o tema que me foi colocado e, evidentemente, eu coloquei aqui, como vocês estão vendo, a Torre de Babel, né? É conhecido do Gênesis, né? da história religiosa, da Torre de Babel, que ela penetrava, né, as nuvens e visava alcançar o céu. Na verdade, é um mito, né? É um mito, porque também para os sumérios existia essa ideia de uma torre também, da mesma forma, mas era no formato de um templo, né? Vocês sabem que a Torre de Babel, ela é o marco, né, das diferentes línguas, dos diferentes povos. Até então, os povos falavam uma única língua, né, e todos se entendiam na medida do possível. A partir de então, passamos a ter diferentes línguas e linguagens, né, e os povos passaram a se desentender. Eu realmente baseei também nas palavras do professor, né, Wagner Varela, né, nessa Babel narrada, né, e o mito fundador. E diz esse velha ironia, o adágio da língua italiana, tradutor e tradutor, traidor.
O tradutor, a quem trai? Ambas as questões, em termos de fidelidade, ele trai a quem? Ao leitor ou ao autor? Né? Então, nós temos que perguntar sempre quem eu estaria traindo. E essas perguntas formam um dilema. Né? Então, eu trabalho muito com a ideia de tradução, e nós estamos trabalhando hoje com um professor francês, o François Rost, que ele tem várias obras relacionadas à tradução. E a tradução, ele diz como é possível, desde o início, culpar o tradutor, né, se na verdade ele teria cometido uma única traição ou uma dupla traição, né, ao leitor e ao autor. Assim, a presente tradução, que foi feita da minha palavra, né, ela apostou no duplo dever de fidelidade, tanto para com o autor e para com o leitor. E ela foi um reflexo de uma questão dialética entre a intenção do autor, o espírito da letra desse autor e as particularidades do idioma italiano e as expectativas do leitor. Então vejam, traduzir uma obra não é simplesmente nós pegarmos um dicionário ou pormos no Google, né, que já tem um dicionário praticamente pronto, e nós temos a tradução. Ela é muito mais do que isso. Né? Então nós temos que ver, principalmente, não só na literatura jurídica, mas na literatura e no direito, que existe uma literatura e direito relacionada com o direito, através do direito, e uma literatura jurídica, em que nós temos, evidentemente, as principais obras estrangeiras que nós temos hoje em dia. Então, italiano, principalmente o alemão, que é bastante complicado na sua tradução, né? Então nós temos que ver todas essas questões. Muito bem, essa obra que nós estamos, de certa forma, também traduzindo, ela pretende se transformar num curso no próximo semestre, que é da pirâmide à rede. Ou seja, vamos partir de Kelsey, evidentemente Bobbio é um discípulo de Kelsey, né? E chegamos até a rede, como se nós tivéssemos, na verdade, três juízes. Tá? Três juízes. De um lado, nós temos um juiz divino, que seria Júpiter, o deus Júpiter, e do Orkin trabalha de uma forma diferente também os três juízes, três modelos de juízes, que também fazem as suas traduções. Né? Então, nesse primeiro momento, eu vou ter a pirâmide. Né? A pirâmide kelseniana, a pirâmide da escalonada de Norberto Bobbio também, que ele vai falar da estrutura, que é um dos problemas, né, que aqui nós colocamos os conceitos problemáticos. Primeira coisa, o que é o problema, doutor? Digamos que é uma circunstância de particular dificuldade de solução. Sim. E prosseguir. O problema seria uma controvérsia, algo que não tem solução imediata, algo que demanda uma reflexão maior, dada a complexidade do evento que é posto diante do sujeito. E a doutora? Um passe a ser resolvido, a entrar na composição, a esperar um resultado ou vários resultados. Haveria uma diferença entre um problema e um dilema? O dilema, eu acho que, não sei, me perdoa, é um impasse. Eu sempre vejo o dilema como sinônimo de impasse. Sim. Sim, ele trabalha com questões aporéticas, né? É uma questão, né, de difícil solução, não porque não tenha solução, é porque tem muitas soluções. Né? Então, quando nós entramos num dilema, é muito mais do que um problema. E, importantíssimo,
interessantíssima essa ideia de problema, né, professor Wagner? Porque a primeira pergunta que se faz, né, quando vocês fazem a sua tese é exatamente essa: qual é o problema? Né? Eu vou construir uma tese de doutorado, mas qual é o problema? O que você quer tratar? Então, eu geralmente me atenho muito aos conceitos. Esses foram os conceitos que me foram postos. Então, eu tenho que falar da tradução, eu tenho que falar o que é a tradução, como ela se dá, né? E os conceitos e conceitos problemáticos. Conceito vem de conceito, né? Daí nós temos, inclusive, né, imaculada concepção. Né? Então, conceito. O que é esse conceito? É muito mais do que uma ideia linguística. Né? Ela tem toda uma colocação diversa. E cada conceito, ele vai trazer também uma definição. Né? Então, nós vamos ter que trabalhar conceitos, definições. Tenho que trabalhar, evidentemente, como esse primeiro juiz, através de aspectos transcendentais. Né? Porque Kelsen, ele trabalha, ele é o kantiano, ele vai trabalhar a ideia de norma fundamental como uma norma hipotética fundamental. E deixe-me contar-lhes uma particularidade, né? Norberto Bobbio, até 1949, ele era anti-kelseniano. Ele era contrário ao Kelsen. Até que em 1950, quando foi entregue a segunda edição para ser publicada, que foi publicada depois em 1960, né, na Itália, ele conheceu pessoalmente o Kelsen e ele se tornou um grande fã de Kelsen. Né? A partir de então, o Kelsen é uma referência nas suas obras, né? Principalmente teoria do ordenamento jurídico, teoria da norma jurídica, da estrutura da função, da estrutura função e outras obras. Né? Então, é preciso que nós tenhamos presente também essa história, né? Essa ideia de como nasceu, né? Esse contato de Kelsen e Norberto Bobbio. Né? Até então, ele seguia muito Solari. Joelle significa Joel, né? Solari. Né? E era muito mais voltado para a sociologia. Vamos ver se eu consigo passar isso aqui, né? Aqui, Norberto Bobbio, nasceu em 18 de outubro de 1909, em Turim, na Itália, e falece em 9 de janeiro de 2004. Não passou para mim aparecer aqui. Volta um. Volta. Vamos lá. Eu pus muito poucos slides, pus muito pouco tempo que eu tenho. Aí. Ai, foi? Não foi. Essa foi a obra. Obra. Aqui aparece, lá não aparece. Não, mas entrou ali também. Entrou? Vamos lá. Vai devagarinho para não pular. Essa. Mais um. Mais um. É esse. Ah, você vê aqui, aparece. É o selo. É o selo. Fizeram um selo em homenagem a ele, né? Em 2009. Vamos voltar ao Bobbio. Muito bem. Vai. Mas ele vai pro céu. Você deixa aí, eu deixo no céu. Muito bem. Então, o autor, né, ele, na verdade, como eu disse, né, ele começou os seus estudos na faculdade de filosofia, tá? Ele fez primeiro filosofia e, posteriormente, a faculdade de direito, né? Ele conheceu e teve como seu assistente Mário Lozano. Né? Mário Lozano, que
era jovem, né? E teve o Norberto Bobbio como líder carismático. Né? Então ele era um líder bastante importante e ele tem uma trajetória nessa questão da guerra, né, do fascismo e tudo mais, muito complicada, porque ele tinha dois tios militares do fascismo. Né? Então ele teve algumas complicações por virtude de ter mandado uma carta para o Mussolini. Né? Então ele realmente teve uma complicação. Ele, terminada a guerra, evidentemente, a democracia e tudo mais, ele não era fascista, evidentemente, mas foi acusado de tal. Né? Então ele começa a trabalhar também com a ideia política, ideia de democracia, ideias democráticas, ideias de liberdade, de igualdade e outras tantas. Né? Então, Norberto Bobbio, ele teve um convite de uma escola, que é a Escola de Ciências Políticas, né? Que foi criada pelo fascismo, né? Pelos líderes fascistas, exatamente para os 4 governantes, os quatro líderes fascistas. E ele foi a essa universidade e se tornou, depois do primeiro diretor, né, depois da guerra, que era Alessandro Passerano de Treves, né, ele vai ser nomeado diretor da Faculdade de Ciências Políticas. Ele sai da Faculdade de Direito, onde ele é lecionado, e tinha como assistente Lozano, e vai, evidentemente, para a Faculdade de Ciências Políticas. Posteriormente, essa faculdade ela é unificada com a Faculdade de Direito. E na Faculdade de Direito, o aluno poderia escolher se ele queria fazer o curso de Direito ou o curso de Política, de Ciências Políticas. Né? Isso durou um certo tempo, até que fecharam novamente essa Faculdade de Ciências Políticas e se separaram. Né? Hoje nós temos, né, as duas faculdades, Ciências Políticas e Faculdade de Direito. Então essa é uma das características da vida dele que ele conta, né, durante a sua trajetória. E ele, naquela época, as faculdades eram assim. Nós tínhamos muita dificuldade, não sei se o professor Wagner é mais moço do que eu, mas nós tínhamos muita dificuldade de obter livros. Né? Nós não tínhamos, né? Não tínhamos livrarias, tínhamos pouquíssimas, né? Tínhamos a Lael, né? Que trazia alguns livros, mas muito difícil, muito caro, sem computador, sem internet, sem nada, né? Então a maioria das pessoas viajava para fora para poder, né, trazer os livros e aprender um pouquinho, né? Não tinha sentido. E aqui era muito interessante, né? Quando eu se conheci, fui assistente do professor Sérgio Sampaio, ele me obrigou a aprender alemão, porque ele dava os textos em alemão. Eu disse, professor, ninguém sabe alemão, professor, não dá. Se vira, manifesto, vai aprender, né? Então, realmente era muito difícil. Então, outros professores também, o Renan Lotufo, né, exigia francês, exigia tudo. Então, nós tínhamos a obrigação. E nós éramos, né, a turma era muito, digamos assim, sempre dá, o estudante dá um jeitinho, né? Então, nós íamos na pizzaria que tinha um alemão. Eles tomavam chopp, né, e a tradução saía, né? Então, vai se levando dessa forma, né? E eu fui obrigada a aprender alemão um pouquinho, né? Não sei nada, mas fui obrigada a estudar também. O italiano, eu tenho família italiana, né? Eu sou Scacciota, né? Do professor Paulo, né? Scacciota, José Scacciota, e família italiana, então eu tive alguma facilidade. Né? Meus filhos estudam no Dante Alighieri, estudaram,
meus netos, então, família italiana mesmo, né? Então, eu tive uma certa facilidade. Eu conheci Norberto Bobbio através do professor Tércio, que me deu a honra muito grande. Ele trouxe o Norberto Bobbio aqui primeiro para a USP, para a Faculdade de Direito da USP, que ele fez várias palestras, e trouxe aqui para a PUC também, para as nossas aulas, né? Ele veio também. E eu era mocinha, né? Como vocês aí, né? Bem jovenzinha. E ele me confiou a tradução da sua aula, confiou, né? Então, por isso que eu digo, né, que a minha tradução ela tem que ser fiel, né? E faz essa dialética o máximo possível. E, através do professor Tércio, eu conheci outros grandes autores, né, como Niklas Luhmann, por exemplo, também, que também veio para nós aqui. E acabei me interessando pela matéria e pelo próprio Kelsen. Kelsen parece que é um terror, né, da maioria, principalmente na graduação, porque nós damos Kelsen no primeiro ano, né? Então as pessoas ficam muito assustadas e não conseguem entender que Kelsen é um justo filósofo, mas ele é um lógico e é um divisor de águas. A maior confusão que existe, e aqui vocês talvez já leram uma obra do Norberto Bobbio, vocês sabem que Norberto Bobbio está falando de um conjunto de normas, né? Normas essas com eficácia reforçada, que é completamente diferente do que fala Kelsen. Kelsen trabalha a ciência do direito. A maioria dos autores trabalha o direito. Diferença, teoria e prática, né? Evidentemente. Agora, o Bobbio é uma pessoa maravilhosa, cultíssima, né? E ele pertence a essa escola analítica, o do positivismo analítico, né? E ele trabalha, né, através dessas questões, né, desses problemas que ele diz existirem, né? Como é que aqui os conceitos, esse é o mito fundador, né? Não, é isso mesmo. Então, ele coloca alguns problemas. Logo no começo, né, quando ele fala, ele vai dizer, né, primeiramente ele faz a teoria da norma. Vocês têm que ver que este é uma das suas edições, né? Na realidade, muitas edições foram publicadas primeiramente pela editora da Universidade de Brasília, que foi o meu primeiro contato, e por Bobbio e a editora. Depois a editora Polis, né? Também foi uma co-editora da Universidade de Brasília, e assim foram inúmeras edições e reimpressões, que eles chamam, né? Para não pagar uma nova edição, ele faz reimpressões. Né? Muito bem. Vejam vocês. Os problemas que ele aponta, né, ao começar primeiro pela teoria da norma, é que nós podemos ter um ordenamento simples, né, e ordenamentos complexos. Então, os nossos são ordenamentos altamente complexos. Né? Então, esses ordenamentos simples, ou mesmo falar numa única norma, ele vai dizer que isso não é possível, né? Porque ele, como o céu estrelado, há uma miríade de estrelas, então nós temos que reuni-las num ordenamento. Uma curiosidade, a ideia, a palavra, o conceito ordenamento não existia na língua italiana, foi Santi Romano que criou, tá? Com o seu sistema, não, ordenamento jurídico romano, né? O ordenamento jurídico romano foi a primeira pessoa que criou a ideia de ordenamento. Até então nós tínhamos ordem, ou seja, nós tínhamos organização, nós tínhamos ordem na língua, né? É uma outra curiosidade também, né, que eu gostaria de dizer,
Por exemplo, em Kelsey, o Zen e o Zolen, o ser e o dever ser. Né? Em Yiddish, ele é hebreu, né? Ele é judeu, não existe ser. Não existe ser. Então as pessoas não entendem muito bem essas duas cópulas lógicas do Kelsey. Até mesmo porque a palavra não existe na língua deles, que eles falaram não tem. Tá? Então as pessoas dizem, o ordenamento, o ser diz respeito à realidade, aos fatos, né? E o dever ser, aquilo que poderia ser um ordenamento ideal, aquilo que deveria ser, um ordenamento real e um ordenamento ideal, né? Ou, na realidade, que você vai ter 8 sentidos de ser e dever ser. É só essa curiosidade, só para vocês começarem a se assustar um pouco, né, com a questão da tradução e a questão da linguagem, que é fundamental no direito. Bom, nós temos aí, então, essa ideia dos ordenamentos e eu gostaria de perguntar para vocês, né? Ele começa perguntando, né, sobre se é possível, né, num ordenamento jurídico, saber se as normas jurídicas de um ordenamento constituem uma unidade. Né? O que vocês acham? Doutora, ele não falou. Qual o seu nome? Doutora Anne, conta para mim o que é uma unidade, um ordenamento jurídico como uma unidade. É que eu li a teoria do ordenamento jurídico, então eu estou influenciada por isso, mas acho que constituiria uma unidade desde concebido sob a perspectiva do ordenamento e não a norma isolada como ela própria, né? Perfeito, perfeito. O que mais? Coerência. O que mais? Uma ideia de coerência. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Essa é a segunda. Mas tá ligada à primeira, né? Pois é. Para mim, a ideia de unidade, ela implica uma ideia de racionalidade integrada. Será que é possível? Sim. É possível haver uma unidade. Então, a partir de uma racionalidade, mas qual o conceito? O ser e o dever ser. Aí ele vai falar todas as questões do Kelsey, né? Que o Kelsey vai dizer que o ordenamento, né, obedece uma hierarquia, ela tem uma verticalização, ela tem normas e cada norma, né, tem um escalão que lhe é próprio, né? Desde as normas individuais, os contratos, os acordos, portarias, sentenças, né? E vamos subindo, né? Chegamos aos códigos, que são as leis ordinárias, chegamos às leis delegadas, leis complementares. Agora o mestre está aqui, me corrija, que Constituição também não entendo nada, mas, evidentemente, até não chegarmos nessa estrutura escalonada, há um ponto, né, único, que seria a ideia de uma norma, prestem atenção, norma positiva fundamental, que não é a norma fundamental. Prestem atenção. Bem, então nós chegamos aqui na norma última do sistema, que vai dar validade a todas as outras, que faz com que todas elas constituam uma unidade, tá? Um ordenamento com eficácia reforçada, dirá Bobbio, né? E por isso a norma de Bobbio para aí. Porque uma coisa é vocês olharem a pirâmide do lado interno. Então, internamente, tá? Eu tenho normas superiores, normas inferiores e vou subir. Mas eu posso descer também, né?
eu vejo que eu vou tendo mais normas e menos poder. Se eu estou falando de eficácia, eu estou falando de poder. Se eu falo de poder, eu falo de teorias da soberania. Estou certo? Não estou falando teorias normativas. Então, aí a grande diferença entre um e outro autor. Não é? Porque ele está fazendo a prática. Na prática é assim, mas na teoria não é. Por isso, Kelsen olha para o lado de fora da pirâmide, que é a norma hipotética fundamental. Uma norma pressuposta. Pressuposição. É um axioma. Ou, se quiser, um postulado. É transcendental. É Kelsen falando Kant. É Kant. Kant falando através de Kelsen. Puramente Kant. Então, prestem atenção. Quando olharem todas essas figuras geométricas, todas essas questões, e isso, esse autor que eu falei para vocês, ele fala, e começa a falar o segundo juiz. Tá? O segundo juiz, ele é não mais visto através da pirâmide, dessa forma, tá? Em que eu olho o lado interno da pirâmide e o lado externo da pirâmide. Então, é uma forma geométrica de uma pirâmide, podia ser um triângulo, um círculo, e assim por diante. A partir daí, o que eu vou ter? Eu evento a pirâmide. Então, o segundo passo no tempo da evolução dessa ideia de Bobbio, de Kelsen, e chegando até os dias atuais, que, claro, Kelsen não chega até os dias atuais, mas ele começa a falar. Tá? Então, a primeira questão é que ele pergunta exatamente a segunda questão. O ordenamento jurídico constitui um sistema? E aqui o que a doutora Luciana falou com muita propriedade. Tá? Então, eu vou ter a questão das normas contraditórias, que pecam por excesso de normas. Não tem muitas normas, uma inflação legislativa, e isso começa com o Bobbio em relação às normas não estatais propriamente dito, mas as normas privadas, por exemplo, o negócio jurídico. Tá? Então, essa inflação absurda. Imaginem vocês, quando eu inverto a pirâmide, eu tenho a ideia de um funil. Percebe? Lá em cima, todas essas normas, todo mundo fazendo o que quer, O porteiro dando ordem, o flanelinha ali da esquina dizendo aqui não pode parar, todo mundo mandando, todo mundo achando que tem todo o poder, E isso daqui começa a criar um grande impasse, Então, eu vou ter a ideia de um outro juiz. Um juiz que vai estar intermediando a rede e a pirâmide. Ou seja, a passagem lá da ideia do Kelsen, passa por Bobbio, chega nessa ideia do funil exatamente, e vou ter o poder lá em cima ou o poder aqui embaixo. Se o poder fica, se eu tento colocar isso em pé, o que acontece? Ele começa pelo menos a balançar, aqui se vai cair ou não sei, mas ele começa a balançar. Desestrutura. Esse desestrutura. Perfeito. Perfeitamente. Então, se é hipotético, tudo bem, né? Sim, se é hipotético, tudo bem. Mas se não é como não está sendo, que todo mundo dá ordens, que todo mundo acha que tem poder, Claro, se você pensar no verbo poder, que vem de posse, tudo bem. Mas se você pensar não na linguagem, mas pensar exatamente no exercício da força, como diz Norberto Bobbio, no direito de força, ele trabalha muito bem, e
poder não é força, né? A força é um instrumento do poder, mas não é força. Aí eu, Maria Celeste, trabalho o poder simbólico, né? O poder simbólico e a violência simbólica, né? Dos símbolos e dos signos, né? De todas essas questões. De Bourdieu? Bourdieu e Passeron, né? É isso mesmo. Poder jurídico e violência simbólica foi minha tese de doutorado, né? Quando não se falava ainda nessas palavras. Muito bem. Eu vou ter, então, até a questão da rede, eu vou ter Hermes. E aí a questão da hermenêutica, né? O segundo momento do funil é de Hermes, né? A questão da hermenêutica. Hermes é o mensageiro, mas é o rei dos ladrões, né? Então eu vou ter questões de interpretação muito complicadas, muito complicadas. E, por último, eu tenho essa ideia que vai dizer Bobbio, mais ou menos quando ele chega no último capítulo, que ele vai falar dos diferentes ordenamentos jurídicos, da pluralidade dos ordenamentos jurídicos, fala do direito canônico, do direito romano, do direito eclesiástico, os diferentes direitos, né? Não só direitos locais, mas direitos internacionais e tudo mais. Ele vai falar que eu vou trabalhar, ele diz, não mais direito, mas a sociologia do direito. Se antes eu e vocês todos estavam pensando numa ciência do direito, como se dissesse assim, jurista, conhece o que é teu? Né? Bom, o que é nosso? O direito primeiro, né? A sociologia depois. Agora eu inverteu. A sociologia primeiro, o direito depois. E essa é a noção da rede. Né? Imagine as redes midiáticas, as redes estão por aí, não é? Sempre se ligando, se ramificando e tudo mais. Isso é sociologia. Saímos da ideia de uma ciência do direito e chegamos a essa outra ideia. Mas salva Bobbio o gongo de Kelsey, escrevendo aquela obra da estrutura função. Ele diz, a estrutura não muda. Então, jurista, fica contentinho que pelo menos essa parte analítica, né? Você faz a análise, você desmembra tudo, né? Vai vendo os conceitos básicos, o que é norma, o que é sanção, o que é antinomia, o que é lacuna, os problemas que elas apresentam, e depois junta tudo e faz a síntese. Isso não muda. Não muda no tempo, não muda no espaço, não muda nunca. Até que existe uma outra ciência do direito. Até então não existe. Então, Kelsey é salvo pelo gongo, né? Nessa passagem toda, e ele chega nesse momento. O que muda é exatamente a parte que é dinâmica do direito. Então, ele fala no sistema estático, que é esse dos conceitos, como se eu tivesse várias pecinhas de um radinho, né? Então, tem um kit de um radinho e vou montar o radinho, né? Então, essas pecinhas para montar o radinho são sempre as mesmas peças. Ou um computador, ou qualquer uma coisa técnica. Do outro lado, o sistema dinâmico eu vou ver tocando, o radinho já tocando, né? Então ele vai dizer, agora sim, né? Agora sim, tá na nossa, né? E ele vai fazer também, o Bobbio faz essa distinção, né? E ele trabalha essa questão da eficácia, né? Ele diz assim, eficácia sociológica, tá? Muito bem, alguma dúvida, gente? Ou muitas? Muitas. Pois não. Essa mudança, porque assim, o que se observa em Bobbio é que, de uma certa forma, ele é. Aliás, eu não disse para vocês, né? Na minha época, nós não tínhamos essa ideia de ordenamento jurídico, né? Eu falei que não tinha nem a palavra. Depois
não da minha época, mas bem anterior. Mas não existia, é com o Bob, o que nós começamos no Brasil, a Lei Kelsen. E assim, o que me parece brilhante no Bob é que ele consegue incorporar essas ideias que vão mudar o ensino e o próprio estudo de hoje do direito e acompanhar a evolução e as criações, como por exemplo o Nicozinho. Uma cultura impressionante, uma cultura impressionante. O estudioso profundo de todas as áreas políticas, né? A partir de 72 é que ele muda só para a área política, de estudar mais democracia, liberalismo, tudo isso, mais a partir de 72. Mas até então era essa parte de norma, tem o ordenamento da estrutura mesmo. E a função é quando passa para a fase mais dinâmica. Mais dinâmica. Isso eu acho. Exatamente, por isso que é a função da estrutura para a função. E ele acompanha toda essa É fantástico. Professor, nesse caso, pode-se dizer que o Bob, ele deu vida àquela ideia mais estática do Kelsen? Sim, sem dúvida. Ele troca livros. Eu esqueci de dizer, né, das obras em si, né? A obra dele são quadernos. Não são livros, são apostilas. Feitas para estudantes. Por isso ele deu para uma estudante. Traduz aí, excelente. Pois não, doutor. Professora, Peraí, Luciana. só um comentário que eu acho interessante, que é pouco estudado no Brasil, o Santi Romano, né? Santi Romano. Que ele já traz o livro do ordenamento jurídico. Eu Sim, lembro a palavra é dele. Ele criou a palavra. Ele criou a palavra. E é interessante que assim, o Bob ele critica o Santi, né, no livro dele, colocando que ele apresenta a teoria do ordenamento jurídico como uma oposição à teoria da norma e não uma complementação. Sim. Mas, assim, a base desses É porque é direito romano. Você tem que ver o que é norma no direito romano. Percebeu? Então aí você tem que prestar atenção no que eu falo dos conceitos, né? Por exemplo, você não pode dizer norma, regra, como se fosse tudo a mesma coisa, não é? Então aí também a questão da tradução do Santi Romano, claro, para ele não tem problema. Aliás, a ideia de Santi é porque as famílias italianas da época davam o nome do santo. E ele nasceu, do dia do santo que nascia. E ele nasceu no dia de todos os santos. Então não tinha o santo para pôr, ficou Santi. Romano. Que é o buraco de santo. Romano é o nome dele. Plural de santo. Santo é o plural de santo. Pois é. Percebe? Entende como é curioso essas coisas, né? Agora, no ordenamento do Romano, ele fala do ordenamento segundo a concepção estrutural dos romanos, né, professor? Isso, dos romanos. Que, na verdade, é um modelo problemático e não sistemático. Sim. O modelo romano é problemático. Sim. Não há estrutura. Não há estrutura. Só há a função. Que você disse que ele precisou desse outro instrumento, né? Sim. Foi dar a estrutura à função. A estrutura para a função. Porque o romano trabalha com o seguinte: o que é o direito romano? É a casuística. O pretor resolve aquele problema. Pode ser que um problema semelhante seja resolvido por outro pretor de maneira oposta. Portanto, você não tem um ordenamento na nossa cabeça, né, que é a estrutura anual. Você tem a função julgadora dos pretores, que vai ser sistematizado só, né, professora, não como um sistema, mas como um amontoado de julgados no corpus iuris civilis. Ele pensa que é uma codificação, não é? É um amontoado de decisões dos pretores.
apilha decisões dos pretores. Portanto, também não é nem ordenamento e nem sistema. É uma desordem. O professor Goffredo fala, desordem é o contrário da ordem. Sim, é uma outra ordem. É uma outra ordem. Também outra pessoa queridíssima, né? Queridíssima. Ele me deu a folha dobrada dele com a dedicatória muito linda, enquanto eu estava lecionando na USP, né? Professora, quando a senhora chama bem atenção à ideia de norma positiva fundamental, né? Sim, a senhora deu sim. uma ênfase. Sim, porque ela é posta. No sentido... Norma positiva, norma posta. Norma posta é norma imposta. Eu pergunto, essa ênfase deve-se naturalmente à ideia de norma hipotética fundamental, né? Obviamente. Não. 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 Porque bom, é você olhar os dois lados. Se você olhar para o lado positivo, você faz a prática. Tá? Se você olhar para o lado exterior, ela é transcendental e apenas uma hipótese. E depois, nem a norma. E aí, no caso, o problema ao qual a senhora já destacou no início da palestra da senhora, o problema nasce a partir da norma positiva fundamental, da norma hipotética fundamental, porque se ela é hipotética... ordenamento? Eu digo assim, se ela De que você está perguntando? Eu digo assim, se ela é hipotética, haveria pouco problema a se investigar, porque ela é uma hipótese. Agora, ela se torna um problema a partir do momento em que ela é positivada mesmo, a partir do momento que você tem não a norma hipotética, mas a norma em si, no caso, vamos dar como exemplo a nossa Constituição, né? Enquanto a gente vê algo como hipótese, ela é algo que... Transcendental, lógico, que não e tem... o lado externo do sistema. Então você não pode olhar pelo lado só interno, você tem que olhar o sistema total. Eu digo assim, para concluir, para deixar... Por exemplo, ela coloca como se fosse a sociedade, coloca o ciclo e coloca a sociedade, né, como um todo. Tá? Então tem sempre o lado externo e o lado interno. Você está referindo essa pirâmide, esse ordenamento aqui. Isso aí. Há um ordenamento jurídico, mas ele é jurídico em função de um ordenamento posto ou de um ordenamento pressuposto? Porque, isso aí no caso, a minha pergunta é, dentro desse ordenamento, ou esse sistema de normas, sob a perspectiva positiva, você teria vários dilemas, vários problemas que surgem a partir da própria realidade que a norma tenta positivar. Agora, do ponto de vista da hipótese, não tem contínuo? Não tem contínuo? Exatamente. Não tem contínuo. É transcendental. Transcendental. Eu acho. É grande. Professor, acho que para a gravação boa, para a gravação Desculpe. Para a gravação. Professora, Eu muito lá discurso que eu estou falando. eu sou orientanda do professor Celso Campilon. Ele é um amor. E eu dou uma monitoria para ele na graduação e no mestrado também ele dá uma matéria que chama Força e Direito. Sim. E ele dá um livro base que acabou de ser traduzido, estava sendo lançado agora, chama Schauer. Mas não é novo, ele já esteve aqui entre nós. Mas o professor Celso acabou de fazer, eles lançaram agora uma tradução para o português. Pode ser para o português. Mas é bem não, o livro é antigo, mas ele acabou de ser traduzido para o português. Ele esteve aqui há muito tempo atrás. Aí o interessante é que ele faz uma leitura, isso que é interessante, porque a gente acabou de ler um capítulo que tem a questão da fábula da tartaruga, né? O que fica em cima do mundo, né? O mundo fica em cima de onde? De uma tartaruga, de outra, e de outra, e de outra, né? Até que você chega e fala, o que tem no fim? Uma tartaruga, né? E ele faz uma leitura conjunta do livro do Schauer com da estrutura-função.
Do Bobbio, e é justamente esse paralelo, né? O que fundamenta o quê? O que legitima o uso da força, né? Sim. Pelo direito, é a norma, e a última norma, e a norma fundamental, o que vem e legitima, é super. Então, quem legitima a autoridade, né? Só que o Schauer, na época, deve ter até gravado, ele se declarou que é o Senhor. Né? Se declarou que é o Senhor. E o Alex também. O Alex. Alex, que é alemão. Alex. Mas é interessante. Quando você faz a leitura conjunta, você vê como uma teoria tem a ver com a outra, né? Como as conclusões de uma, a gente traz os fundamentos do Bobbio para cá, né? Sim, mas você tem que ver também que você vê que são autores de mundos diferentes, de sistemas diferentes. Exato. Um é alemão, o outro é italiano, mas como o outro é de Praga, né? Em Viena, eu falo austríaco, mas pertencia a Praga naquela época, né? Austro-húngaro, né? Então, na realidade, É Babel. é o que eu coloquei aqui, é a questão da Babel, né? São diversas línguas, né? Sem que eles se entendam, mas eu acho que estão se entendendo, né? Ainda eu acho estão que estão se entendendo, eles estão se entendendo, Eu acho, as relações são possíveis. Eu acho o Schauer muito interessante mesmo. Direito e força, né? É diferente de direito e poder, né? Bem diferente. A força pode ser a força física, pode ser as forças armadas, né? E aí que eu falo, né? Você não precisa usar força. Você faz uma parada que nem fez certas pessoas e mostra, né? Marinha, exército, e etc. Você mostra as forças armadas. Percebe? Então aqui. Então, mas quando ele fala, né, traz a força como instrumento do direito, né? Então ele fala, eu não vou falar da força, mas vou falar do instrumento. O direito precisa, né, ser coercitivo, não coativo. Se fosse coativo, seria o uso da força. Mas não é. É coercitivo. Violento, né? Isso, violência. Professor, eu queria fazer uma pergunta, não sei se é pertinente. Não sei, não. Eu não sei nada. Eu não sei se é pertinente, mas é exatamente uma curiosidade que eu tenho, talvez compartilhar essa curiosidade. Quanto da tradução da obra, a senhora se viu diante da tradução ou da traição? Assim, se eu uso essa palavra, ela não tem uma relação, ela não tem uma tradução tão direta, mas eu tenho que aproximar a ideia. Eu não sei se eu estou sendo muito claro. Então, na realidade, na época eu estava pensando em fazer isso com os meus colegas, para ele, mas não estava pensando que tivesse tanta repercussão como teve, né? Então eu fiz bem descomprometida, eu fiz como você conversasse em italiano, né? Como você está acostumada a ouvir certas palavras, então eu fiquei preocupada com essa. Depois eu fiquei, já nas outras edições. Nas outras edições eu fiquei, porque foram inúmeras edições que teve reimpressões e foi que foi. Né? Não pensei nunca que fosse ter essa repercussão toda. Eu sei, coisa de menina mesmo, né? Não estou nem preocupada, a cabecinha louca mesmo. Né? E às vezes, dentro do próprio idioma, nós, falantes aqui do nosso caso, português, nós não nos entendemos muito bem, às vezes, uma palavra mal colocada, imagina você ter essa responsabilidade de trazer essa... Mas eu não gostou de traduzir, eu estou querendo traduzir outras.
Outras que são mais importantes. Mas é um desafio, né? É um desafio. É um desafio mesmo. É um desafio mesmo. Trazer um pensamento, aquele pensamento, para uma outra realidade. Uma outra realidade no tempo e no espaço. E né? aproximar Porque mudou, né? Mudou totalmente, né? Todas essas ideias. Vocês vejam, hoje nós temos uma aproximação da Common, que o doutor brilhantemente colocou, né? Nós temos do direito romano, ele lembra um pouco a ideia do Common. E mais interessante ainda, as leis de Platão não são leis. Não são leis. A gente lê essas leis, né? E aí ele vai dar, né, essa questão do sistema, né, que a doutora falou, ele vai falar, existe esse sistema que nós estamos acostumados, que é o sistema dedutivo, né? Então tem a premissa maior, a premissa menor é o caso concreto e chega-se a uma conclusão. Né? Sócrates é mortal, todos os homens são mortais, o que eu concluo? Só Deus é imortal. Não há como pensar em outra coisa, né? Que seja imortal. Então, na verdade, ele fala bem. Então, nessa primeira espécie, o direito aqui, nós brasileiros, estamos acostumados com esse sistema dedutivo. Mas Theodor Fivet, ele vai trabalhar com a tópica. E eu trabalho também com a tópica, que é o sistema da Common. Ou seja, que é o sistema que o professor fala, que é o sistema indutivo. É o sistema tópico. É o indutivo. É o indutivo. Veja uma lagoa, vários cisnes brancos. Aparece um terceiro, um quarto, um quinto, cisnes brancos. Eu concluo, todos os cisnes são brancos. Tá? Verdadeiro ou falso, até o momento que surge o preto. Tá? Então, assim, a Common trabalha assim. E o nosso tribunal, o nosso Supremo Tribunal, tem uma obra, eles trabalham com a tópica. Percebeu? Então, eu já estou entrando na ideia da Common. E com essa mudança do Código de Processo, do Código Civil, que teve, o Código Civil e o Processo Civil também, né? Nós também temos agora um sistema híbrido, né? Até quando nós falamos em precedente? Né? Precedente é comum, né? E vários outros, ponderação. Veja que interessante. Pois não, seria a busca pela unidade. Busca pela quê? Pela unidade. Sim. Pela unidade, pela sistematicidade, que é o ordenamento Que é a famosa segurança sistemático, que ele fala, é o ordenamento sistemático, que não deve ter normas incompatíveis, e por isso não pode ter antinomias, né? Aí ele fala das antinomias reais e ideológicas e tudo mais. E, por último, ele fala também, tendencialmente sistemático, pretende ser profundo. Ou seja, a ausência de uma coisa. Só que, o que é uma lacuna? Ela seria um vácuo, uma omissão, uma inexistência, enfim, e acho que um buraco. Mas aí ele vai enxergar que não é sempre que, muitas vezes, o problema é do intérprete, que não encontra a melhor solução. E existem soluções para a gente preencher as lacunas, ou não sei se aparentes ou iniciais, né? Aqueles casos nos quais se apresentam inicialmente lacunosos. E aí existem soluções. Eu acho que seria aquele caso que não tem nenhuma solução de preenchimento do espaço ou da falta de explicitude. Então, na realidade, a lacuna não é um vazio, não é uma ausência de nome. Sabe o que ela é? É a condição de possibilidade de completude do sistema. Mudou tudo. Tanto que antinomia é lacuna em segundo grau.
Interessante. Ela peca pelo excesso de mal. Aqui pode pecar pela falta, mas pode pecar pelo excesso. Você está falando de primeiro ou segundo grau? Não dá para pegar nas bancas. Professora, a senhora falando aí veio à mente, não sei se é pertinente, mas a questão da lacuna intencional, né, da legislação. Sim. Que seria a lacuna ideológica, né, que até que ponto o aplicador da lei ele pode preencher essa lacuna que foi intencionalmente realizada pelo legislador. Sim, aí ele coloca diretrizes. Diretrizes. O legislador coloca diretrizes para que você escolha. Mas aí ele transfere para você. Aí ou para o legislador, ou ordinário, ou qualquer outra coisa. E aí talvez um grande problema que nós estamos vivendo, problema aí, eu falei de maneira intencional, porque aí você tem a tópica, né? Que o Supremo, ele começa, no caso da nossa realidade, né, ele começa a, não sei se fazer às vezes, não sei, o termo seria esse, substituir talvez, aquela, e preencher esse vazio que foi intencionalmente realizado pelo legislador. Aí começa aquele conflito, né? Até que ponto o judiciário ele pode preencher esse vazio intencionalmente realizado pelo legislador. Aí nasce um grande problema. Então, problema na realidade é caso a caso. Aí caímos na tópica. Né? Eu caio na tópica e caio na comum. Cai na comum. E tanto cai, professor, que veja vocês como é interessante, né? Eu falo assim, bom, eu vou fazer uma ponderação. O que mudou? Gente, pondo vem de pounds, de pounds. É a moeda inglesa. É a moeda inglesa, tá gritando assim pra gente. As palavras gritam pra mim e elas gritam no meu ouvido. As palavras. E o que é? É uma outra balança da justiça. Tá? Então eu não tenho mais a justiça comum, que segura os dois pratos em equilíbrios, mas é uma balança de um eixo só. Como se fosse aquelas balancinhas que vocês pesam mala. Tá? Aquele ganchinho. Ela só tem um. E o vértice é o direito. Né? Então, justiça e direito se complementam. Né? Então, aí a pergunta é, né, se todo ordenamento jurídico unitário, tendencialmente sistemático, tendencialmente que pode não ser, pretende ser completo. E aí, as lacunas do direito. Ele é completo? Ele é unitário, já vimos que é. Que ele tem lacunas, né, pela ausência de critérios possíveis. Tem métodos de heterointegração, né, e autointegração, como você muito bem colocou. Mas aqui eu tenho que pensar. Essas normas. Eu tenho uma milíria de normas reunidas no ordenamento, reunidas no sistema. Ele é correto? A mim me parece que a luz dos princípios seria, porque os princípios das diretrizes vão trazer caminhos ou nortes para o operador. E aí solucionar o caso particular, que aparentemente é lacunoso, que aparentemente não está previsto pelo legislador. Ele é incompleto? Eu diria que não. Mas a gente ela não tem humildemente, né? Eu diria que não, a mim me parece que não. Vou deixar vocês pensarem. Prometo responder depois. Pois não. Pode falar. Pode. Eu acho que
eu penso o contrário da colega. Eu acho que o sistema ele é incompleto. E tanto ele é incompleto que ele exige a operação do intérprete. Porque se ele fosse completo, o intérprete ele não ia ter esse exercício. Mas é uma opinião. Eu acho que pretende. Você ficou no meio, exatamente no meio aqui. Coluna do meio. Na verdade, é uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Não é nem completo, nem incompleto. Ah, Lu, tá bem. Essa é a questão chave. Essa é a questão chave. O ordenamento não é nem completo, nem incompleto. Ele é completável. Ah, legal. É a dinâmica do ordenamento. Muito bom. Desculpem, a característica da Maria Celeste é ficar brincando com a linguagem, né? Então, pessoal, professora, agradeço muitíssimo a presença de todos. Muito obrigada, professor, pela honra de me ter convidado. Paulo, quer? Só quero agradecer. Vem cá. Vou agradecer Eu quero agradecer a professora Maria Celeste por essa aula brilhante que nos faz uma reflexão, né, sobre o ordenamento, sobre os sistemas, e para eles que estão, né, preparando aí as suas teses de doutorado, é sempre muito importante, porque essas reflexões que vão efetivamente dar o norte, né, da tese, que é muito importante, porque às vezes a nossa tese, aquilo que a gente quer falar, eu já até falei isso para vocês, a gente até falaria em 2 parágrafos, mas ninguém entenderia. Não vou ver esse sistema, não está. Ah, uma boa tradução. Essas são algumas das capas que estamos. A cara do pau. Até o próximo. Não, passa um, por favor. Passa mais um, por favor. É o próximo. Vai. Isso. Termina a pauta, você vai chegar. Vamos tirar a máscara que ficava sufocando a voz. Então, é tão importante essa percepção que a professora Maria Celeste trouxe, porque ela nos mostra como numa tese nós temos que desenvolver o raciocínio. Porque muitas vezes, simplesmente o cara fala assim, eu quero defender minha tese que a parede é branca. Mas, tudo bem. Não, escreva, a parede é branca, por isso. E o contexto, né? Onde é que se enquadra isso? Onde é que se encaixa? Por quê? Aonde? De que forma? Então, Eu já diria, não existe branco. Não existe branco. Já faria até a dúvida. Mas ela pode ser branca. Mas você sabe, professora Celeste, como a senhora tem alguns alunos no mestrado, que são meus alunos e meus orientantes, eu vejo que eles vêm muito preparados para as aulas. Né? Eu quero uma coisa que eles gostam muito da. Mas o esporte, como um todo, como subsistema, ele apresenta essa unidade. Você pega o futebol, por exemplo, você pega uma regra, um contexto. O que a FIFA quer, de certa forma, impor? Um sistema todo no mundo, que aquela mesma regra fosse aplicada no Brasil, no Iraque, no Japão. Então, ela trabalha com esse sistema de uma forma, de certa forma, uma tentativa completa, uma forma tentada de ser completa. Mas ela choca, né? Ela se choca com a soberania do Estado, se choca com como é que o sistema vai se compreender, né? De que forma o sistema vai se encaixar. Então, conforme a senhora foi falando, eu fui, né? A gente vai se... Então, só tenho a agradecer, e acho que para todos nós, professor. Obrigado. Obrigada.